Houve um tempo em que a humanidade era dona do universo. Nós explorávamos os confins do espaço, colonizávamos planetas distantes e criávamos máquinas incríveis que nos permitiam viajar através do tempo e do espaço. Mas, como muitas vezes acontece com as grandes civilizações, nos perdemos na nossa própria ambição. Foi então que os astrônomos começaram a perceber algo estranho acontecendo no céu noturno. Um grande buraco negro começou a aparecer cada vez mais perto da Terra, absorvendo tudo em seu caminho. Enquanto isso, cientistas descobriram uma forma de atravessar o portal que levava a outra dimensão, mas com um aviso: não olhe para trás. A humanidade, em sua loucura, ignorou o aviso. Quando finalmente atravessaram o portal, encontraram-se em uma dimensão que desafiava toda a compreensão. Monstros cósmicos gigantescos flutuavam pelo ar, estrelas explodiam em chamas e planetas inteiros eram devorados por forças indescritíveis. A mente humana não estava preparada para a magnitude do terror que encontrou naquele lugar. A loucura se espalhou como um vírus, corroendo cada pensamento lógico que já havia existido. Alguns tentaram voltar para casa, mas descobriram que o portal tinha desaparecido, deixando-os presos naquela dimensão inóspita e impiedosa. Assim, a humanidade se perdeu na loucura cósmica, incapaz de lidar com as forças além de sua compreensão. Resta saber se há uma maneira de escapar desse destino terrível, ou se estamos condenados a vagar para sempre nessa dimensão insana. Cada dia era uma batalha contra o desconhecido. As pessoas acordavam em um mundo que não fazia sentido, cercado por horrores cósmicos que ameaçavam devorá-las a qualquer momento. As ruas estavam vazias, exceto por alguns corajosos que se aventuravam em busca de suprimentos ou tentando encontrar um caminho de volta para casa. As sombras se moviam constantemente, criaturas aterrorizantes que pareciam sair de pesadelos. Eram enormes e indescritíveis, com tentáculos que se estendiam até onde a vista alcançava. Os poucos que ainda tinham sanidade suficiente para contar a história diziam que essas criaturas haviam sido liberadas pelo portal que a humanidade havia aberto. As pessoas tentavam se esconder, mas as criaturas pareciam saber onde elas estavam. Às vezes, elas atacavam sem aviso, mas na maioria das vezes, ficavam observando, esperando que a pessoa sucumbisse à loucura. Algumas vezes, os sobreviventes conseguiram escapar por pouco, mas não por muito tempo. As criaturas eram persistentes e a escuridão era implacável. As pessoas tinham que aprender a lidar com esses horrores cósmicos, ou morreriam tentando. Algumas se esconderam em prédios abandonados, outras criaram armas improvisadas com pedaços de metal. A insanidade era inevitável, mas alguns pareciam resistir mais do que outros. Aqueles que ainda tinham alguma sanidade se juntavam em pequenos grupos, tentando sobreviver juntos. Mas mesmo quando parecia que a humanidade estava vencendo a batalha, algo novo aparecia, algo mais terrível e indescritível do que tudo que já havia sido visto antes. A insanidade se espalhava como um incêndio, e aqueles que antes eram considerados heróis se tornavam vítimas de seu próprio medo. Edu, Carol e Lei estavam famintos e desesperados. Não havia comida à vista, mas eles haviam ouvido rumores sobre um depósito subterrâneo que poderia ter suprimentos. Era um risco, mas valia a pena tentar. Eles seguiram uma trilha que levava a uma abertura no solo. Era uma descida íngreme e escura, mas eles desceram com cuidado, usando suas tochas para iluminar o caminho. O ar estava úmido e frio, e um cheiro estranho pairava no ar. Quando chegaram ao fundo, encontraram uma caverna escura, iluminada apenas pelas suas tochas. Eles se espalharam em busca de comida, mas tudo o que encontraram foram paredes escuras e úmidas. De repente, um ruído estranho ecoou pela caverna. Era um som arrastado e gutural, como se algo estivesse se movendo no escuro. Eles se reuniram, seus corações acelerados. Foi quando Edu notou uma pequena rachadura na parede. Isso pode ser alguma coisa, disse ele, apontando para a rachadura. Eles se aproximaram e examinaram a rachadura com cuidado. Carol deu um soco na parede e a rachadura se abriu, revelando uma passagem estreita e escura. Eles se apressaram em seguir o caminho, mas não estavam preparados para o que encontrariam. A passagem levou-os a um mundo subterrâneo de escuridão e sombras. O chão estava coberto de uma terra negra e pegajosa, e a luz de suas tochas parecia desaparecer na escuridão. Foi quando eles viram os olhos brilhantes, olhando para eles na escuridão. Eles ouviram o som de arranhões e passos, e algo começou a se mover em direção a eles. Eles tentaram correr, mas a terra negra os prendeu, agarrando seus pés como se fossem raízes. Eles se debateram e gritaram, tentando se libertar, mas era inútil. O que quer que fosse que estivesse os perseguindo estava ficando mais perto. Eles fecharam os olhos, prontos para o pior, mas de repente uma luz brilhante apareceu na escuridão, e um homem surgiu, segurando uma tocha.
Ele cortou a Terra Negra com uma espada e libertou Edu, Carol e Lei. Eu os ouvi gritando, disse o homem. Eu vim para ajudar. Eles agradeceram ao homem e partiram, aliviados por terem escapado daquele mundo subterrâneo de escuridão. Eles nunca mais se aventuraram lá embaixo novamente.